explicar por que se chama Os Últimos Jedi. A Rey vai ser levada para o lado sombrio da Força. O filme poderia se chamar Primeira Ordem Contra-Ataca. Você está do lado sombrio ou do lado da luz da Força? É um negócio extraordinário. Não tenho palavras para dizer o que é Star Wars. It didn't scare me enough then. It does now. O nome do meu nome é Tunga. Agora, saber quem sou eu é uma das questões que me interessam. Muitas vezes a gente vê a sexualidade e o erotismo na produção do Tunga não de forma tão explícita ou de forma tão figurativa, mas sim como metáforas. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ano que vem, 6 filmes da Marvel para os fãs se esbaldarem até onde não puder mais. Eu, por exemplo, vou estar na primeira fila para assistir Vingadores Guerra Infinita, que eu acho que vai ser um dos maiores filmes da história. Olá, boa noite. Boa noite. Pois é, essa semana não se falava em outra coisa, não é mesmo, Cunha Júnior? A estreia de Os Últimos Jedi. Ingressos esgotados em todas as salas porque os fãs queriam ser os primeiros a ver o 8º episódio da saga Star Wars. Bom, o 8º, né? Vai até o 9º. Vai até o 9º. E não vai parar por aí? Não, já está contratado esse novo diretor para fazer mais uma nova trilogia, mas de uma outra história. Não, então peraí, vamos lá. Porque muita gente faz confusão com isso. O George Lucas queria contar desde o início, desde os anos 70, queria contar 9 histórias. Sim. Ele resolveu contar pela história do meio, o episódio 4, 5 e 6, porque tinha mais ação. Sim. Entende? Quando ele acabou de contar essa... Aí eu vou contar o início. Por isso que as pessoas fazem confusão. Que é quando o Darth Vader era menininho, etc. E agora a Disney comprou e vamos completar, então, contar o final. A terceira trilogia. E essa 4ª trilogia é o quê, então? É outra história completamente diferente. Não tem nada a ver com os Skywalker. Mas vamos agora ver como é que foi o... Tá bom. Então vamos ver os fãs falando do 8º episódio. 8º episódio, vamos lá. Por que você acha que o título é Os Últimos Jedi? Porque é o fim de uma era. É o que a gente vai descobrir agora, né? Porque vai contar, tipo, sobre o Luke. Eu acho que ele é o último Jedi, não sei. Acho que o Luke desistiu da ordem e, tipo, tá na hora de terminar, os Jedi terminar, que nem ele fala no trailer, né? Por que o Luke Skywalker disse que acabou a era dos Jedi? It's time for the Jedi to end. Eu acho que tem uma conspiração muito grande por trás disso também, por isso que ele soltou essa frase. Mas eu não acho que ele realmente queira acabar com os Jedi. A Rey vai ser levada para o lado sombrio da Força? Eu acho que sim, mas eu tô apostando, na verdade, no contrário. Talvez o vilão, que é o Kylo Ren, talvez ele passe pro lado bom. Eu acho que ele vai se arrepender. Talvez ela tenha que provar um pouco do lado das sombras para descobrir a sua verdadeira essência. I need someone to show me my place in all this. Você acha que o Snoke é mais poderoso que o Darth Vader e o Imperador? Olha, eu acho que não. Eu acho que ele é um profundo conhecedor da força. É possível que sim. É possível que sim. Olha, pelo que a gente viu na entrevista mas eu particularmente acho muito difícil chegar nesse patamar. Eu não acredito que ele seja poderoso como o Darth Vader ou como o próprio Darth Sidious. O filme poderia se chamar Primeira Ordem Contra-Ataca? Assim como o Despertar da Força teve elementos também do episódio 4, esse também vai ter elementos do Império Contra-Ataca. Acho que fazer isso no filme anterior foi um jeito de resgatar uma nostalgia dos fãs, mas aqui agora eles vão ter que entregar coisas novas. Eu tô ansioso porque eu tenho certeza que algo diferente vem por aí.
Eu espero algo no nível do segundo capítulo da trilogia clássica, algo no Império Contra-Ataca. A barreira é alta, vamos ver. Será que os heróis vão se perder? Será que o mal vai ganhar, né? E para ter uma resolução no próximo, né? Não. Esse filme vai ser Os Últimos Jedi e é o Luke e a Rey. Star Wars está aí há 40 anos. Por que do sucesso? Olha, porque o sucesso? Porque revolucionou o cinema, cara. Essa coisa da saga, do bem contra o mal, né? O George Lucas soube acertar como construir uma história. Então ele baseou na jornada do herói e teve toda essa criação que fez Star Wars chegar no topo do mundo. Ainda bem que vão ter mais 3 filmes. Que vai ser um sucesso. Olha, é um negócio extraordinário. Não tenho palavras para dizer o que é Star Wars. Star Wars foi uma franquia que trouxe esse espírito da fantasia e da ficção científica, né? Uniu esses dois universos de uma forma muito especial, sabe? E acho que conquistou uma legião de fãs de uma outra época e vem conquistando ainda, né? Isso é incrível. Poucas franquias conseguem fazer isso, né? O artista visual Tunga fecha o ciclo Sexualidade, que o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, vem apresentando este ano. Tunga sempre trabalhou o erotismo, mas não de maneira explícita. A exposição, que acaba de ser aberta aqui em São Paulo, revela um artista que deixa as marcas da atração e do desejo na sua obra. Então, Tunga vem para coroar um ciclo de todo esse tema da sexualidade, né? Sim, o ano de 2017 foi todo dedicado a exposições em torno das histórias da sexualidade, desde Toulouse-Lautrec, com desenho e pintura no século XIX na França, passando por Miguel Rio Branco, com fotografia na Bahia, nos anos 70. Guerrilla Girls, com ativações nas ruas, cartazes, arte gráfica. E agora Tunga, encerrando esse ano. O nome do meu nome é Tunga. Agora, saber quem sou eu é uma das questões que me interessam. Cada obra tem o seu magnetismo. Então, uma obra perto de outra pode se repelir ou pode se aproximar. Isso é uma coisa que vem desde a primeira exposição do Tunga no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1974, intitulada Museu da Masturbação Infantil, que nessa exposição contamos com obras desse mesmo ano, né? Muitas vezes a gente vê a sexualidade e o erotismo na produção do Tunga, não de forma tão explícita ou de forma tão figurativa, mas sim como metáforas. Um dos materiais mais presentes nessa abordagem do Tunga sobre a sexualidade são os ímãs, que representam não só uma atração material, mas uma metáfora do desejo, da atração de um corpo por outro corpo, ou de um corpo por vários outros corpos. Eu acho que a grande liberdade da arte contemporânea é você deslocar a posição do sujeito contemplativo, que é a posição tradicional do cidadão que entra no museu para olhar uma tela, e um sujeito que participa, ou que compreende que a poesia está em toda e qualquer linguagem. Vênus é um tema clássico da história da arte, ela fala um pouco sobre a representação desse ideal de beleza do corpo feminino, né? A Vênus que a gente tem aqui na exposição, ela chama Venus, né? Que é de ver nus. E isso é algo também presente nos eixos exógenos, né? Em que tem o vazio desse corpo feminino, você pode ver a silhueta dele na escultura. Os tacapes são trabalhos feitos com metal e ímã, fazem referência às armas utilizadas por alguns povos indígenas, então, de certa forma, é um elemento que se refere a um ideal masculino, a uma certa masculinidade, mas, por sua vez, eles são compostos por tranças. Os ímãs estão cobrindo uma trança de metal. E para o Tunga, a trança de metal seria um fazer feminino ancestral, uma das primeiras formas geométricas que poderia transformar 3 elementos ou mais elementos em um único só, uma única trança. A série Morfológicas, de 2014, foi restaurada e uma das obras será doada para o acervo do MASP. Outras são inéditas, como as pinturas feitas com maquiagem.
A maquiagem, ela é um material recorrente na obra do Tunga, né? Ela aparece desde os desenhos preliminares dos eixos exógenos, em que o Tunga desenhava o perfil dessas mulheres com maquiagem, que podem ser vistos na exposição, assim como em desenhos que estavam no ateliê dele. Foi a primeira vez que eles são expostos fora do ateliê do artista, também estão aqui na exposição. E agora falamos de literatura. O nosso colaborador, Paulo Werneck, separou 2 dicas que vêm do outro lado do mundo. A cultura tradicional japonesa é o assunto de 2 livros incríveis que acabam de sair no Brasil. Em Louvor da Sombra, de Junichiro Tanizaki, que é um dos maiores autores japoneses do século XX, que muitos conhecem de romances e outras obras literárias, faz aqui nesse ensaio literário, que é simplesmente maravilhoso, uma reflexão sobre por que a sombra, por que a penumbra, por que a opacidade são valores tão importantes na cozinha japonesa, na arquitetura japonesa, na literatura japonesa. Ele mostra, por exemplo, por que todos os utensílios da cozinha são todos pretos, todos escuros, por que as janelas são revestidas de papel de arroz que não deixa ver o lado de fora. E ele nos conta que esse é um valor estético, um valor quase moral dos japoneses de resguardo, de intimidade e de poesia. De modo geral, nós, os japoneses, sentimos desassossego diante de objetos cintilantes. No Ocidente, prata, ferro ou cobre são usados na fabricação de aparelhos de jantar e talheres, os quais são polidos até brilhar. Ele descreve, é uma cena maravilhosa do livro, qual é o prazer de frequentar uma latrina tradicional japonesa, que é cercada de ervas aromáticas, onde se pode ver o céu, onde se pode perder-se em pensamentos, né? E transformar um dos momentos que o Ocidente transformou num tabu, num momento de verdadeira poesia e êxtase fisiológico, como diz o autor. O segundo livro também tem a ver com esse êxtase fisiológico, ou seja, com os prazeres do corpo. A erótica japonesa na pintura e na escritura dos séculos 17 a 19, de Madalena Natsuko e Hashimoto Kordaro, acaba de sair pela Edusp, em 2 volumes enormes e incríveis. Eles reúnem tudo aquilo que os japoneses produziram em torno da sua arte erótica. São milhares de gravuras, de objetos, de práticas, de palavras, de termos, de histórias contadas em torno do erotismo. É incrível saber que no mundo de hoje, que a gente acredita que é tão dominado pela pornografia, que há 300, 400 anos havia tanta criatividade e tanta beleza em torno do erotismo no Japão. Muito bem, todo mundo sabe que a venda de CDs não é mais o ganha-pão da indústria musical. Claro, né? As pessoas ouvem quase tudo na internet, baixam as músicas, não tem jeito, é isso aí mesmo. Por isso, os shows passam a ter um papel cada vez mais importante para os novos artistas, então, né? É verdade. Então, é natural que o número de festivais tenha crescido, apesar da crise, e se tornado uma vitrine. O Metrópolis conversou com 4 organizadores de festivais independentes espalhados pelo país. Eles estavam todos na Semana Internacional de Música de São Paulo. Talvez os festivais sejam um palco que substituíram o que a rádio ou as TVs alternativas tinham um papel de só eles mostrarem a música nova. Você vira uma espécie de catálogo, olhe o que aconteceu durante o ano, ou então olhe o que vai estourar no próximo ano. Você possibilita que uma banda que normalmente toca para 100, 200 pessoas, seja tocando para 4 mil, 5 mil. E eu acho que o mais interessante é que hoje os festivais independentes de música e arte ampliaram o seu leque, não só para música, mas para as artes visuais, para gastronomia, para moda. Hoje o público consome a música de uma forma diferente e, de fato, eles querem viver uma experiência. Eu gosto dela, ela é de família, cobra criada.
Na casa dela já tem comida, roupa lavada. O Festival Coquetel Molotov vai fazer 15 anos. 15 anos em Recife, com música. Que tipo de música? Tem um pouco de tudo, né? Insistem em falar que é só o indie rock, mas não é. Esse ano a gente levou Linda Quebrada, Rincon Sapiência, A Tocha, o Terno, quer dizer, Curumim. O Festival Contato tem 11 anos, acontece em São Carlos, então ele é voltado para novidade. Então é realmente, cada ano a gente tem edições que são mais rock, edição que é mais MPB, edição que é mais hip hop, mais eletrônica, a gente vai buscando tendências. Bom, a gente por estar na Amazônia ali, distante de muita coisa, a gente aproveita para colocar a música paraense em destaque e justamente essa diversidade que a gente tem lá. Hoje o Bananada é um festival muito diverso, desde a Filarmônica de Goiás, que é uma orquestra importante, até banda de thrash metal, DJ de música eletrônica, ultra indies ou lendas da MPB. Já anunciamos um show incrível, o Gilberto Gil vai fazer o Refavela 40 no Bananada, de 7 a 13 de maio de 2018. Ingressos já à venda, credenciamento para a imprensa já aberto. Faz para ter um festival de 15 anos? Essa é a pergunta. Temos uma rede e eu acho que isso é essencial para ter um festival hoje em dia. É uma rede com as bandas, uma rede com os produtores, uma rede entre os festivais. Está recebendo material? Sim, muito. A gente precisa pesquisar ativamente, mas receber material ajuda também. Todo ano a gente prioriza shows inéditos. Assim, quem nunca tocou no festival. Quem nunca tocou em Belém, às vezes. Sabe? A gente já fez o primeiro show do Tom Zé, a gente já fez um monte de primeiros shows assim, lá em Belém. Assim, banda de artistas que nunca tinham ido para lá. Eu acho que daqui a algum tempo esse festival vai fazer com que esse número de artistas que não tocaram em Belém diminua bastante. Já está diminuindo, a gente já está repetindo, né? Não tem jeito. E a cultura dos Unicuim, população indígena que vive entre o Acre e o Peru, está no Itaú Cultural. Tem pinturas, desenhos e cantos mostrando os saberes desse povo. É uma exposição muito espiritual que fala de um mundo invisível aos nossos olhos. Eles estão trazendo a essência das plantas, a essência da floresta para esse coração de pedra da Avenida Paulista, um mundo muito materialista. A arte, ela está envolvida com a vida lá. A arte não é uma coisa separada. A arte dos Unicuim e até onde eu entendo dos povos indígenas em geral, ela existe para trazer força, trazer proteção, para trazer segurança, para abrir caminho, para fechar caminho, enfim. Ela trabalha dentro desse espiritual no cotidiano da vida deles. O projeto está nessa etapa aqui, está realizando uma exposição, mas ele ainda tem muita continuidade, porque ele acontece de fato na floresta, nessa troca, nessa transmissão do conhecimento tradicional dos mais velhos para os mais novos, nos plantios, nos parques, nas medicinas. No condal coina, reuabuki, nem cacane, oina na cane aqui. A gente decidiu, né, assim, diante do desejo deles, de comprar telas e tinta para eles realizarem 2 oficinas, uma no Rio Jordão e outra no Rio Taraquá, e fazendo essas pinturas contando histórias específicas. Foram escolhidas por eles quais eram as histórias mais importantes das histórias dos antigos. Que são 3 histórias e que uma participa da outra. E tem os cantos também, porque as histórias são uma forma também da ancestralidade atravessar os tempos.
Isso tem uma beleza, uma poesia, uma sabedoria muito profunda, sabe? Porque essas pessoas estão conectadas diretamente com a floresta. O mestre, a grande mestre deles são as medicinas, são as plantas. As plantas são os grandes mestres. E as plantas são nossas mães. A gente vive das plantas, tudo que a gente come é planta. O ar que a gente respira, são as plantas que fazem esse ar existir. É uma grande, assim, uma alegria, uma grande gratidão, agradecer uma grande espírito grande de Oxibô que está trazendo, que está dando essa oportunidade, saúde e felicidade para a gente chegar até aqui em São Paulo, trazendo essa beleza da respiração para o planeta, para o mundo, para as humanidades. É muito ruim porque essa história não é contada nas escolas, né? A história do nosso povo, o povo que viveu aqui antes do Cabral, né? E o quanto a gente tem a aprender com os povos nativos. Exatamente. Quando eu fui na Colômbia nas últimas férias, eu vi como eles sabem dessa cultura pré-espanhóis, e a gente não sabe nada aqui. Bom, daqui a pouquinho, um dos maiores clássicos da ópera em montagem repaginada no Teatro Municipal, A Flauta Mágica. E também um senhor músico, um dos mais respeitados percussionistas do mundo aqui no estúdio do Metrópolis. Airton Moreira, finalmente lançando o álbum gravado aqui no Brasil. Sempre que vou à feira de manhã, segunda-feira. Airton Moreira, um dos maiores percussionistas do mundo, está hoje no Metrópolis. A gente já pode tirar esse item da nossa lista de desejos. Radicado nos Estados Unidos desde os anos de 1970, esse catarinense fez com que a percussão tivesse um outro status, um outro lugar no cenário musical. Melhor, ele compartilhou a alma da música brasileira. Ele já tinha uma carreira de destaque no Brasil. Primeiro com o Sambalanço Trio, com César Camargo Mariano e Humberto Kleiber. Depois no Quarteto Novo, com Hermeto Pascoal, Théo de Barros e Heraldo do Monte. Ao trocar o país pelos Estados Unidos no final dos anos 60, passou a conviver com os maiores gigantes do jazz. Foi chamado por Miles Davis para gravar e fazer turnês. Foi um dos músicos originais do Weather Report, um dos mais importantes grupos do gênero. Assim como o Return to Forever, quando tocou com o pianista Chick Corea. A lista é quase interminável. Pense em um nomão. O Airton tocou com ele. Além de, claro, gravar dezenas de álbuns autorais solo e com a mulher, a cantora Flora Purim. Por 8 anos seguidos, foi eleito o melhor percussionista pela revista Downbeat, espécie de bíblia do jazz, que, aliás, criou a categoria por causa do trabalho de Airton. Airton Moreira está aqui para mostrar o novo álbum, que é o primeiro disco solo que ele grava no Brasil. Além de novidades, o repertório tem clássicos da carreira, como Aluê, faixa de Natural Feelings, trabalho de 1970. Você ouve agora uma nova versão. Airton Moreira e banda no Metrópolis.
Candeia, sol e mar, a lua, candeia, sol e mar. Ayrton Moreira e banda no Metrópolis, que prazer tê-los aqui. E eu quero apresentar essa banda, né? Vamos começar apresentando a banda? Eu queria começar ali, olha, com os saxofones e flautas do Vitor Alcântara. Bem-vindo, Vitor. Fábio Leandro no piano e teclados, muito bem. A gente tem o Cisão Machado, contrabaixo elétrico e acústico. O José Neto tá aqui na guitarra, muito bem. Diana Purim, muito bem. O Carlos Ezequiel na bateria, que também fez a produção do disco. A sua estada nos Estados Unidos, você elevou a percussão brasileira a um outro nível, tocou com grandes nomes do jazz. Agora, 50 anos depois, também é um disco diferente. Não seria o disco que você faria 50 anos atrás, ou não? Não, de jeito nenhum. Né? Principalmente por causa da banda, né? Porque essa banda, eles gravaram, quer dizer, nós gravamos, né? E em 3 dias. Não sei, parece até que era para acontecer mesmo. Rever algumas dessas músicas, porque o álbum tem músicas inéditas, mas tem uma revisão aí da sua carreira. Como é que é para você rever essas músicas, tá com elas novamente, com uma outra formação, pensando com elas novamente? Bom, no começo, não sei, eu não me senti muito bem, não. Não? Porque quando a gente, quer dizer, né, essa é a minha opinião. Quando a gente toca uma música e grava e ficou bom, já está feito. Mas tem que fazer uma coisa nova, entende? Mas acontece que a coisa velha está muito bom. Então aí você tem, sabe, mas como eu vou fazer isso de novo? E inclusive o negócio de arranjo que a gente mudou e coisas assim. Eu não estava botando muita fé, não. Mas aí quando a gente começou a tocar no estúdio, né, para poder gravar, aí eu acordei, caiu a ficha, né, como a gente diz. Não, é isso aí mesmo. Pensar nesses arranjos de músicas que ele mesmo considerava acabadas foi um grande desafio, né? A minha maior preocupação foi encontrar um local com a condição que a gente pudesse gravar de forma tranquila, bem sintonizado, um espaço que todo mundo pudesse se ver. Então, esse disco foi gravado praticamente todo de um único take por faixa.
com todo mundo tocando ao mesmo tempo, um mínimo de overdubs, assim, às vezes o Ayrton dizia, agora eu quero fazer outras coisas em cima do que a gente fez de percussão. Ou o Neto dizia, eu vou querer gravar uma segunda linha de guitarra, mas a estrutura inteira da música foi praticamente gravada todo mundo junto, pá, ao mesmo tempo. E me conta uma coisa, o seu set aqui de percussão, ele vai mudando, você vai incorporando, ele muda a cada show. Conta pra gente esse segredo. Não é um segredo, mas é. Eu sabia. É o seguinte, de acordo com a música, com o tipo de músicas, né, que eu vou tocar, então aí eu olho, né, nas crianças, né, que aqui são minhas crianças. São suas crianças. E eu tenho muito mais. Imagino. Mas assim, muito. E tenho até, às vezes, até eu me sinto mal. Mas eu não toco aquilo ali fazem 6 anos, entende? Mas aí eu penso, bom, o que nós vamos tocar? Eu vou tocar isso, a música é assim, assim. Então eu olho e digo, bom, você vai, né? Peraí, você, deixa eu ver, e você aqui? Não, mas esse aqui é nessa mão. Aí, então vocês vão, tá tudo certo. E aí eu vou escolhendo, né? Aqui. Eu também vou. Você também vai. E aí, olha, a gente fica sempre torcendo, você fica torcendo pra ele te escolher. Eu conheço, essas são as crianças favoritas, eu já sei meu lugar. Entendi. Olha, é o seu primeiro disco em território nacional, né? Que a gente está falando. E por que é importante para você fazer esse disco agora, nesse momento da sua carreira? Para mim foi muito importante vir aqui e gravar com brasileiros, né? E que tocam, né? E que não fica lendo e tal. Por exemplo, para a gente tocar ao vivo é diferente. No estúdio é diferente, mas eu não queria isso, né? Eu queria que no estúdio fosse igual. Então, eu sempre quis gravar no Brasil, não tem dúvida. Mas eu nunca tive oportunidade porque aquela química não estava acontecendo. Então, as pessoas que queriam que eu viesse ao Brasil gravar, era um negócio assim meio plástico. Eles queriam ir lá uma vez, não preciso falar quem era, para gravar lá, entende? Mas também eu não me senti bem, entende? Porque não era isso aqui, sabe, que nós temos e que aconteceu. Na realidade, é muito importante porque eu estou tocando, não estou só gravando. Entende? Bom, tem mais pergunta para fazer, mas eu acho que as pessoas querem ouvir mais música e vai ter mais música daqui a pouco com o Ayrton Moreira aqui não é verdade? No nosso estúdio. Ayrton, muito obrigada, hein? Eu que agradeço. Tem mais Ayrton Moreira logo mais aqui no estúdio do Metrópolis. Mais música. Restam apenas mais 3 chances para ver a última ópera do ano no Teatro Municipal de São Paulo. A Flauta Mágica de Mozart será apresentada terça, quarta e quinta com a participação da Orquestra Sinfônica Municipal, do Coro Lírico Municipal e a regência de Roberto Minchuk. Geralmente na ópera, né, a mocinha morre no final. Nessa, ela não morre, ela casa. O que tem de diferente nessa ópera mágica, nessa ópera tão popular que é a Flauta Mágica, é a maneira de ver. Ela é vista um pouco à luz do nosso tempo. Isso não quer dizer que a gente não tenha, como vocês podem ver aqui atrás já, um spoiler total, uma cenografia inspirada na cenografia barroca. Só que a diferença é que eu acho que eu faço uma flauta um pouco feminista. Eu tomo um partido da Rainha da Noite, porque ela, na verdade, é a mãe que tem uma filha sequestrada. E depois todo mundo fala mal dela. E fala mal dela porque ela é uma mulher, e ela é uma mulher que quer ter o domínio, ela quer ter as rédeas da sua vida. Aí eu comecei a pensar, será que ela está tão errada assim? Será que não é hora da gente ver a história de uma outra maneira? E esse é o mundo da flauta mágica. Essa também é a mágica do nosso tempo, é um pouco o que eu quero trazer. A flauta mágica, ela traz temas para a gente debater muito atuais.
como a ideologia de gênero, como o racismo, que está muito presente na ópera, a fala machista, a misoginia desses homens da alta oligarquia, né? Que a gente pode até comparar um pouco aos nossos políticos, digamos assim, quando a gente vê vários debates na televisão, que a gente fica um pouco incomodado, né? Mozart é o compositor de maior sucesso da música clássica. É feita para o público comum, não é feita para entendidos da música. Então eu acho que as pessoas vão gostar. Essa coisa da pureza da música do Mozart, que ela cativa, né? E as pessoas vão sair do teatro cantarolando as famosas áreas da flauta. E daqui a pouco, que filmes de super-heróis vêm por aí em 2018? Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Na última semana, a Disney comprou boa parte da 21st Century Fox, um dos principais estúdios de cinema e TV no mundo. Preço? Cerca de 220 bilhões de reais. Eu não consigo nem imaginar esse dinheiro. Olha, mas é um negócio que muda completamente o jogo de poder em Hollywood, né, Cunha? Exatamente. Olha, um exemplo prático. Para os fãs dos personagens da Marvel, todo o universo cinematográfico pode ser unificados, somente isso. A Disney já era a dona da Marvel Studios e com a compra da Fox, acrescenta aí os direitos dos filmes dos X-Men. Quarteto Fantástico, por exemplo, né? Já pensou todos eles juntos num só filme? Já pensei, vai ser muito dinheiro. Muito dinheiro, claro. A Disney não é boba nem nada. Enquanto esse sonho não vira realidade, o nosso colaborador, Roberto Sadovski, adianta o que a Marvel preparou para 2018. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. O trailer de Vingadores Guerra Infinita, que foi lançado faz uns dias aí, bateu todos os recordes de views na internet com mais de 200 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. É um absurdo e mostra o tamanho da força que a Marvel tem como marca agora e que vai muito além do mundo de quadrinhos, que foi onde a Marvel começou. Então são 3 filmes que a Marvel vai ter ano que vem. Marvel mesmo. Então, antes de Vingadores tem Pantera Negra em fevereiro, Vingadores Guerra Infinita em abril e mais pro fim do verão americano, no final de julho, começo de agosto, tem o Homem-Formiga e a Vespa. Esses são os 3 filmes da Marvel Disney. Mas a Marvel não para aí. A Marvel tem mais 3 filmes ano que vem, que faz parte de um acordo que a editora ainda tem com a Fox, que são os filmes dos X-Men. Então vem Novos Mutantes, que é um filme de terror, baseado nesse universo dos X-Men. Depois ainda temos Deadpool 2, que eu acho que tem o trailer mais bizarro da história do cinema. E no fim do ano, X-Men, a Fênix Negra, que continua essa retomada dos mutantes da Marvel junto com a Fox. Só que aí tem uma pegadinha. Essa pegadinha exige um pouquinho de história. No final dos anos 90, a Marvel entrou em concordata, ou seja, abriu falência, e para poder monetizar a editora, eles venderam e cederam os direitos de vários personagens para fazer filmes em vários estúdios de cinema diferentes. Então, a Sony, a Fox, a New Line, a Universal, cada um pegou alguns personagens da Marvel. O que aconteceu é que, com o tempo, a Marvel começou a recuperar esses personagens, fazer acordos para poder juntar todos no universo compartilhado, e ficaram de fora dessa história os X-Men e o Quarteto Fantástico, que ainda pertencem à Fox. Ano que vem
6 filmes da Marvel para os fãs se esbaldarem até onde não puder mais. Eu, por exemplo, vou estar na primeira fila para assistir Vingadores Guerra Infinita, que eu acho que vai ser um dos maiores filmes da história. Estreou nesta semana o documentário Coragem, as muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo durante os momentos mais pesados da ditadura militar. Dom Paulo desafiou o regime na luta pela justiça e pelos direitos humanos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Eu conheci Dom Paulo em 1976. Foi mais do que uma cobertura, foi uma lição de vida mesmo, porque eu conheci um homem que lutou contra a ditadura, que defendeu os pobres. Então, no filme que chama Coragem, que é como ele gostava de cumprimentar as pessoas ou se despedir, coragem, coragem, ele falava, né? Então, o nome do filme é Coragem, pela coragem dele, por conta dessa expressão. Até hoje, quando a gente se cumprimenta, Dom Paulo me abraça e ele fala, coragem, coragem. O Frei Leonardo Boff, o teólogo, que foi aluno de Dom Paulo, ele entrecorta o documentário com muitas frases interessantes, muitos pensamentos importantes. Dom Paulo é um homem que realizou para mim um arquétipo base da existência humana, que é simultaneamente ser terno e ser vigoroso. A Maria Ângela Borsoi, ela é a responsável pela sala Cardeal Arnes no Museu da Igreja, que é monumental, tem documentos de 1600 e tal, né? Bom, e lá eu fui encontrar 9.000 fotografias, 200 horas de falas de Dom Paulo, as agendinhas dele que ele guardou a vida inteira, tudo que ele tinha estava lá, vamos chamar de uma espécie de museu de Dom Paulo. Eu tive acesso a algumas coisas que pouca gente sabe, por exemplo. Você leva esta carta, nela está também um pedaço do meu coração, né? Ele fez novela. Em 1977, ele participou 12 segundos num quadrinho lá da novela O Profeta, da Ivani Ribeiro. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, que o nosso destino manda. Ele recebeu uma visita dos militares praticamente mandando ele não fazer o culto ecumênico. E aconteceu o ato ecumênico. Ele disse, né? Eu não digo quem vocês podem levar nos seus quartéis, eu não quero que vocês me digam quem eu posso trazer para minha casa, né? Ele foi o primeiro a denunciar. Tinham 6.000 pessoas na catedral. As ameaças de metralhar todo mundo. Uma coisa impressionante. Ele foi lá e denunciou. A coragem, né? Que os militares não mandam na nossa liberdade. Eu acho que não faz mal eu defender esses que furtaram porque tinham fome. Os homens têm que criar juízo e saber que as mulheres são iguais a eles. E ele viu, então, uma versão quase pronta do filme, né? Praticamente pronta. Faltavam algumas cenas serem colocadas, faltavam alguns detalhes de edição de imagem, o acabamento, a finalização, essa coisa toda, mas ele viu o conteúdo todo do documentário. A gente foi para mostrar um trechinho. Ele falou assim, não, eu quero ver tudo. Então, durante 1h30 ele assistiu todo o documentário com a gente. Foi muito emocionante, muito importante. Foi a última vez que eu vi Dom Paulo também. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Na arte, a gente tem mestres de um saber intuitivo e 78 deles estão no livro Eu Me Ensinei, de Edna Matosinho. A autora percorreu o Brasil colhendo depoimentos desses artistas em um panorama diversificado da arte popular em todo o país. Eu Me Ensinei, narrativas da criatividade popular brasileira, não é só um livro de arte, né? Ele tem uma pesquisa muito profunda por trás. Eu já trabalho há alguns anos com arte popular, então eu tenho um conhecimento do universo dos artistas, mas eu fui me informar com
amigas que já trabalham há muito mais tempo que eu sobre os nomes realmente importantes para eu ter um panorama nacional, e fiz esse mapeamento e fui viajar pelo Brasil, onde tem produção de arte popular brasileira. Você fez questão de entrevistá-los e de ir até eles para não dissociar a arte deles com a história deles. Com a história, com o lugar onde eles produzem. É muito difícil você entender e mesmo apreciar a arte popular fora desse meio, porque existe a questão de a limitação do material. Então, em geral, eles produzem a partir daquilo que eles têm. O foco está nos artistas contemporâneos. Porque como é um livro baseado nas entrevistas, nas narrativas dos próprios artistas, eu só trabalhei com artistas que estavam produzindo. Começando na Amazônia, em Manaus, nós temos a família Alcântara, que faz essas onças maravilhosas. Daí nós passamos para Belém do Pará, que tem esse espetacular artista. Que é o Marinaldo? É o Marinaldo Santos, que tem um trabalho maravilhoso. Um aspecto importante do livro são os ceramistas de Caruaru. Temos aqui o próprio Manuel Eudócio, o filho do Manuel Eudócio, que é o Ademilson, daí os filhos do Zé Caboclo, Marliette, que é um talento impressionante. Nós temos grandes ceramistas, Dona Isabel. A Dona Isabel que dá o nome ao livro. Foi incrível. No meio da entrevista, ela fala assim: eu me ensinei sozinha. Você quer melhor definição de autodidata? E lógico que eu coloquei o nome do livro, Eu Me Ensinei, né? Até porque todos são autodidatas, Todos são autodidatas. É exatamente o ponto que os une, o aspecto em comum em todos eles. Eu espero que com esse livro eu ajude a difundir uma arte tão importante e tão imerecidamente desconhecida. No próximo bloco tem a reabertura do auditório Simão Bolívar, no Memorial da América Latina, completamente restaurado depois do incêndio.